A mansão dos Alvarenga nunca havia sido tão silenciosa. Nos corredores de mármore que antes ecoavam risadas infantis, agora só se ouvia o som de passos apressados e portas se fechando com cuidado. No terceiro andar, dentro de um quarto decorado com tons de rosa e lilás, a pequena Isabela lutava contra um inimigo invisível que nenhum médico conseguia derrotar. Roberto Alvarenga olhava pela janela do escritório, o telefone ainda quente na mão após mais uma ligação frustrante. Ele havia falado com o quinto especialista da semana, um renomado infectologista de Boston, que cobrava consultas de $5.000. A resposta foi a mesma de sempre. Precisamos tentar outro protocolo. Outro protocolo, Roberto repetiu em voz baixa, apertando os punhos. Nos últimos 6 meses, Isabela havia tomado 17 tipos diferentes de medicamentos. Antibióticos de última geração, antivirais experimentais, imunomoduladores importados da Suíça. Nada funcionava. A febre persistia, as infecções voltavam, e sua filha de 8 anos definhava dia após dia. Helena, sua esposa, entrou no escritório com os olhos vermelhos. Ela mal dormia. Passava as noites ao lado da cama de Isabela, verificando a temperatura a cada hora. O Dr. Mendes ligou. Ela disse com a voz fraca. Quer internar a Isabela novamente. Ele acha que... Não, Roberto cortou. Não vou colocar minha filha naquele hospital de novo. Da última vez, ela voltou pior. As infecções hospitalares quase a mataram. Helena sentou na poltrona de couro, derrotada. Então o que vamos fazer? Ficar aqui assistindo ela definhar? O silêncio pesou entre eles. Roberto tinha construído um império do zero. Sua empresa de tecnologia valia bilhões. Ele podia comprar qualquer coisa no mundo, mas não conseguia comprar a cura para sua filha. O dinheiro, pela primeira vez na vida, se mostrava completamente inútil. No quarto de Isabela, Maria observava a menina dormir. Aos 62 anos, Maria havia visto muita coisa na vida. Criada no interior do Ceará, viera para São Paulo há 40 anos, em busca de trabalho. Havia sido babá de dezenas de crianças, mas Isabela era especial. Aquela menina alegre, que adorava desenhar unicórnios e dançar balé, estava desaparecendo aos poucos. Maria ajeitou o cobertor sobre Isabela e notou as manchas roxas nos braços da menina, resultado das inúmeras coletas de sangue. Os cabelos louros, antes volumosos, começavam a cair. O rosto estava pálido, os lábios rachados. Vovó Maria, Isabela murmurou, ainda de olhos fechados. Era assim que ela chamava a babá. Estou aqui, meu amor, Maria respondeu segurando sua mãozinha fria. Eu vou melhorar? A pergunta atravessou o coração de Maria como uma lâmina. Vai sim, minha princesa. Você vai melhorar. Mas enquanto dizia isso, Maria sentia o peso da incerteza. Ela havia testemunhado todas as tentativas de tratamento. Vira médicos renomados entrarem e saírem daquele quarto com expressões cada vez mais sombrias. Ouvira as discussões acaloradas entre Roberto e os especialistas. As propostas absurdas de tratamentos experimentais que custavam fortunas e não traziam resultados. Na semana anterior, haviam tentado uma terapia celular experimental vinda da Alemanha. O tratamento custou R$800.000. Isabela passou 3 dias vomitando sem parar, perdeu 4 quilos, que seu corpo frágil não podia perder. E a febre não baixou nem meio grau. Maria lembrou do dia em que Isabela chegou correndo da escola, 6 meses atrás, reclamando de dor de garganta. Parecia algo simples. Uma consulta rápida, talvez um antibiótico, e tudo estaria resolvido. Ninguém imaginava que aquela dor de garganta era o começo de um pesadelo. Os exames iniciais mostraram uma infecção bacteriana resistente. Superbactéria, os médicos chamavam. Bactérias que haviam desenvolvido resistência aos antibióticos comuns. O tratamento começou com medicações mais fortes, mas a bactéria persistia. Então vieram as complicações. Infecções secundárias, o sistema imunológico de Isabela entrando em colapso, órgãos começando a sofrer. Roberto gastou milhões tentando salvar a filha.
Trouxe especialistas da Johns Hopkins, da Mayo Clinic, do Hospital Israelita Albert Einstein. Montou um laboratório particular dentro da mansão para que Isabela pudesse fazer exames sem sair de casa. Contratou 3 enfermeiras para atendê-la em turnos de 8 horas, mas dinheiro não curava superbactérias. Maria desceu para a cozinha e preparou um chá de camomila. Enquanto a água fervia, ela olhou pela janela para o pequeno jardim nos fundos da propriedade. Ali, semanas atrás, Isabela havia plantado sementes de girassol. Quando elas crescerem, vou estar curada, a menina havia dito com um sorriso esperançoso. As sementes começavam a brotar, mas Isabela piorava. Maria, a voz de Helena, a trouxe de volta. Você pode ficar com a Isabela hoje à noite? Eu preciso descansar algumas horas, ou vou desmaiar. Claro, dona Helena. Fique tranquila. Helena segurou as mãos de Maria. Obrigada por tudo que você faz por ela. Você é a única que consegue fazer Isabela sorrir nos últimos tempos. Quando Helena saiu, Maria subiu novamente. Isabela estava acordada, olhando para o teto. Vovó Maria, os médicos vão desistir de mim? Nunca, meu amor. Ninguém vai desistir de você. Eu ouvi o papai falando ao telefone. Ele disse que não sabe mais o que fazer. Maria sentou na beirada da cama e acariciou o rosto de Isabela. Seu pai está fazendo tudo o que pode. E eu também estou. Todos nós estamos, mas nada funciona. Isabela sussurrou, uma lágrima escorregando. Eu tomo remédio todo dia, mas só fico pior. Maria não tinha resposta. Ela apenas abraçou a menina com cuidado, sentindo os ossinhos frágeis sob a pele. Naquela noite, após Isabela finalmente adormecer, Maria ficou sentada na poltrona ao lado da cama. A luz do abajur criava sombras suaves no quarto. Ela pensou em sua própria infância no Ceará, nas histórias que sua avó contava sobre curas que vinham da terra, da natureza, dos conhecimentos passados de geração em geração, conhecimentos que a medicina moderna havia esquecido. Maria pegou seu celular e digitou uma mensagem para sua irmã, que ainda morava no interior. Neide, preciso conversar com você sobre aquilo que a vovó usava quando a gente ficava doente. Você lembra? A resposta veio minutos depois. Lembro, sim. Por quê? Maria olhou para Isabela dormindo. Porque pode ser a única chance que ela tem. E pela primeira vez em meses, um pequeno lampejo de esperança começou a brilhar no coração de Maria. Algo que os médicos, com seus diplomas caros e laboratórios sofisticados, haviam ignorado completamente. Algo simples, antigo, passado de mãe para filha durante gerações em sua família. Algo que poderia mudar tudo. Maria não conseguiu dormir naquela noite. Enquanto Isabela respirava suavemente, ela ficou acordada pensando nas palavras de sua avó, falecida há 15 anos. Maria, minha filha, a terra cura o que o homem não consegue, mas só funciona se você acreditar. Na manhã seguinte, Maria pediu folga a Roberto. Preciso resolver algo urgente, Dr. Roberto. Volto amanhã cedo. Roberto, exausto demais para questionar, apenas acenou. Maria pegou o primeiro ônibus para o interior de São Paulo, onde sua irmã Neide morava em um sítio pequeno, longe do concreto e da poluição da capital. A viagem durou 4 horas. Maria observava a paisagem mudar pela janela, os prédios dando lugar a campos verdes, o ar se tornando mais puro. Quando finalmente desceu na rodoviária da cidadezinha, Neide já a esperava com o carro velho. Você veio mesmo, Neide disse, abraçando a irmã. Pela mensagem parecia urgente. É urgente. É sobre vida ou morte. No caminho para o sítio, Maria contou tudo sobre Isabela. A doença, os tratamentos que falharam, o desespero da família. Neide escutou em silêncio, balançando a cabeça. Lembro que a vovó curou o João do Severino de uma infecção terrível, Neide comentou. Os médicos da cidade haviam desistido dele. Diziam que ia morrer em dias. A vovó preparou aquele remédio dela, e em 2 semanas o João estava correndo pelo quintal. Você sabe fazer?
Sei. A vovó me ensinou antes de morrer. Disse que era responsabilidade nossa guardar esse conhecimento. O sítio de Neide era simples, mas tinha um jardim imenso repleto de plantas medicinais. Havia ervas que Maria nem lembrava os nomes: guaco, boldo, aroeira, barbatimão. Mas Neide caminhou direto para uma área específica, onde crescia uma planta de folhas verde escuras e flores pequenas e brancas. É essa, Neide disse, ajoelhando-se. Cipó mil homens. A vovó chamava de o remédio dos impossíveis. Dizia que curava infecções que mais nada curava. Maria observou a planta. Parecia tão simples, tão comum. Como algo assim poderia fazer o que antibióticos de última geração não conseguiram. Tem que ser preparado do jeito certo, Neide explicou, começando a colher folhas e pedaços do caule. Não adianta só fazer chá, tem todo um processo. E tem que usar junto com própolis puro, mel de abelha selvagem e uma raiz que só cresce perto do rio. As duas irmãs passaram a tarde toda preparando o remédio. Neide mostrava cada passo com cuidado, as mãos hábeis de quem fizera aquilo muitas vezes. A vovó dizia que tinha que preparar com fé, com intenção de cura. Não é só misturar ingredientes. Quando o sol começou a se pôr, o remédio estava pronto. Um líquido escuro em uma garrafa de vidro, com um cheiro forte e terroso. 3 gotas diluídas em água, 3 vezes ao dia, Neide instruiu. E Maria, isso é importante. Não pode parar no meio. Tem que fazer por no mínimo 21 dias. E se não funcionar? Neide segurou as mãos da irmã. Vai funcionar? Tenha fé. Maria voltou para São Paulo no último ônibus, segurando a garrafa como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Chegou à mansão dos Alvarenga na madrugada, quando todos dormiam. Subiu silenciosamente para seu quarto nos fundos e colocou a garrafa dentro do armário. Mas então veio a dúvida. Como ela iria convencer Roberto e Helena a deixarem Isabela tomar aquilo? Eles confiavam em médicos, em laboratórios, em remédios aprovados pela Anvisa. Como aceitar que uma babá do interior trouxesse a solução em uma garrafa de vidro? Na manhã seguinte, Maria encontrou Helena na cozinha, tomando o 5º café do dia. Dona Helena, posso conversar com a senhora? Helena levantou os olhos cansados. Claro, Maria. O que foi? Maria respirou fundo. Eu trouxe algo que pode ajudar a Isabela. Ajudar como? É um remédio natural. Minha avó usava para curar infecções graves. Já vi funcionar muitas vezes. Helena ficou em silêncio por um momento. Maria, Isabela está sendo tratada pelos melhores médicos do mundo. Não podemos simplesmente dar a ela algo sem... Eu sei, dona Helena. Eu sei que parece loucura. Mas os remédios dos médicos não estão funcionando. A senhora mesma disse ontem que Isabela está piorando. E você acha que um chá do interior vai curar o que antibióticos de $5.000 a dose não conseguiram? A forma como Helena disse soou cruel, mas Maria entendeu. Era o desespero falando. Não é só um chá, é um conhecimento de gerações, dona Helena. Minha avó salvou vidas com isso. Eu vi... Maria, eu aprecio sua preocupação, mas não posso arriscar a vida da minha filha com... Com o quê? Maria interrompeu, surpresa com sua própria coragem. A vida dela já está em risco. O que a gente tem a perder? Helena olhou para a xícara de café, as lágrimas começando a descer. Eu não sei mais o que fazer, Maria. Eu realmente não sei. Então deixe eu tentar. Por favor. Naquele momento, Roberto entrou na cozinha. Ele ouvira parte da conversa. Do que vocês estão falando? Maria repetiu tudo. Roberto ouviu com expressão indecifrável. Você está me dizendo que quer dar um remédio caseiro para minha filha, que está morrendo? Estou dizendo que pode ser a última chance dela. Última chance? Roberto deu uma risada amarga. Eu gastei milhões dos melhores tratamentos do mundo. Trouxe especialistas de 3 países diferentes. E você acha que a solução estava em uma plantinha do interior? Dr. Roberto, com todo respeito, o dinheiro do senhor não salvou a Isabela até agora. O silêncio que seguiu foi pesado. Roberto encarou Maria e ela não desviou o olhar. Se algo acontecer com ela por causa disso, Roberto começou. Eu assumo a responsabilidade, Maria disse firmemente. Mas, por favor, deixe eu tentar. Helena olhou para o marido. Roberto, e se ela estiver certa?
E se realmente for a única chance? Helena, isso é insanidade. Mais insano do que assistir nossa filha morrer sem fazer nada. Roberto passou as mãos pelo rosto, claramente atormentado. Ele olhou para Maria, para Helena, depois para o chão. Vou falar com o Dr. Mendes primeiro, ele finalmente disse. Não, Maria respondeu. O Dr. Mendes vai dizer não. Todos os médicos vão dizer não, porque isso não veio de um laboratório. Mas, Dr. Roberto, a Isabela não tem mais tempo para burocracias. Roberto fechou os olhos. Pela primeira vez, desde que tudo começara, ele pareceu realmente quebrado. Está bem, ele sussurrou. Mas vou continuar com os tratamentos médicos também. E se ela piorar, paramos imediatamente. Maria sentiu um alívio imenso. Obrigada, Dr. Roberto. O senhor não vai se arrepender. Naquela tarde, Maria subiu ao quarto de Isabela com a garrafa escondida no bolso. A menina estava acordada, folheando um livro de desenhos que não tinha forças para colorir. Vovó Maria trouxe uma coisa especial para você, Maria disse com um sorriso. Outro remédio? Isabela fez uma careta. Eu não aguento mais remédios. Esse é diferente. É feito de plantas que crescem no sítio da minha irmã. Minha avó usava para curar crianças doentes. Funciona? Funciona, meu amor. Mas você precisa confiar em mim. Isabela olhou para Maria com aqueles olhos grandes e cansados. Eu confio em você, vovó Maria. Maria preparou a primeira dose. 3 gotas do líquido escuro diluídas em meio copo de água. Isabela bebeu, fazendo cara feia com o gosto amargo. É horrível. As coisas que curam geralmente são, Maria disse sorrindo. Mas você é forte, minha princesa. Mais forte do que imagina. Enquanto Isabela se deitava novamente, Maria ficou ao seu lado, segurando sua mão. Ela não sabia se aquilo funcionaria. Não havia garantias, nem estudos científicos, nem aprovações médicas. Tudo o que ela tinha era fé e a memória de uma avó sábia que curava com as mãos e o coração. Mas às vezes, pensou Maria, a fé é tudo o que a gente precisa para fazer milagres acontecerem. 3 dias se passaram desde que Isabela começou a tomar o remédio de Maria. Nada havia mudado visivelmente. A febre continuava, a palidez persistia e Roberto estava cada vez mais nervoso. Eu sabia que isso era uma péssima ideia. Ele resmungou durante o café da manhã, jogando o guardanapo sobre a mesa. Estamos perdendo tempo precioso com essa história de chá milagroso enquanto minha filha definha lá em cima. Helena, que também começava a duvidar, olhou para Maria com uma mistura de esperança e acusação. Maria, você tem certeza de que esse tratamento funciona? Porque não estou vendo nenhuma melhora. Minha avó sempre dizia que as plantas trabalham diferente dos remédios de farmácia. Maria explicou, mantendo a calma apesar dos nervos à flor da pele. Elas precisam de tempo para agir no corpo. Não é algo instantâneo. Tempo é exatamente o que não temos. Roberto explodiu, batendo o punho na mesa. A cada dia que passa sem tratamento adequado, Isabela piora. Mas ela está tomando os remédios dos médicos também, Maria lembrou. O tratamento natural é apenas um complemento. Um complemento inútil que só está dando falsas esperanças. Naquele momento, o Dr. Mendes chegou para a visita matinal. Roberto foi direto ao ponto. Doutor, preciso que o senhor seja honesto comigo. Isabela tem quanto tempo? O médico, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos de grau grosso, suspirou pesadamente. Roberto, Helena, vocês sabem que não gosto de fazer esse tipo de prognóstico, mas se continuarmos sem resposta aos tratamentos, talvez algumas semanas, 1 mês no máximo. Helena soltou um soluço e saiu da sala. Maria sentiu o coração apertar. Existe mais alguma coisa que possamos tentar? Roberto perguntou, a voz quebrando. Há um tratamento experimental na Suécia, Dr. Mendes disse. Mas é extremamente arriscado, caro, e as chances de sucesso são de menos de 10%. Além disso, Isabela precisaria viajar e no estado dela, quanto custa? Cerca de 2 milhões de reais. Mas, Roberto, eu não recomendaria. O tratamento é agressivo demais para o corpo dela. Roberto afundou na cadeira, derrotado.
O Dr. Mendes notou a garrafa de vidro sobre o balcão da cozinha. O que é isso? Maria pensou em mentir, mas decidiu pela verdade. É um remédio natural que estou dando para Isabela. Com permissão dos pais. O rosto do Dr. Mendes ficou vermelho. Vocês estão dando o quê para ela? Vocês têm ideia do perigo? Essas substâncias não regulamentadas podem causar reações adversas, podem interagir com os medicamentos que ela já toma, podem salvá-la. Maria interrompeu. Os seus remédios não estão funcionando, doutor. Com todo respeito. Meus remédios são aprovados pela Anvisa, testados em laboratórios com eficácia comprovada. E mesmo assim não salvaram a Isabela. O Dr. Mendes se virou para Roberto. Você precisa parar com isso imediatamente. Estou falando como seu médico e como alguém que se importa com essa família. Isso é irresponsável e perigoso. Roberto olhou para Maria, depois para o médico, claramente dividido. Dr. Mendes, eu entendo suas preocupações, mas também não posso ignorar que 6 meses de tratamento convencional não trouxeram resultado nenhum. Então você vai confiar em uma babá sem formação médica, em vez de confiar em mim? Não é sobre confiança, Roberto disse, esfregando as têmporas. É sobre desespero. O Dr. Mendes pegou sua maleta com raiva contida. Muito bem, mas quando algo der errado, e vai dar, não digam que não avisei. Estou documentando minha discordância em relação a esse tratamento alternativo. Se quiserem continuar, assumam a responsabilidade. Depois que o médico saiu batendo a porta, Roberto olhou para Maria. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu também espero. Maria respondeu honestamente. Nos dias seguintes, a tensão na mansão era palpável. As enfermeiras contratadas comentavam entre si sobre o tratamento bizarro que a babá estava administrando. Uma delas, Sandra, chegou a confrontar Maria. Você sabe que pode estar matando essa menina com suas poções, né? Você não tem formação, não sabe o que está fazendo. E vocês sabem, Maria retrucou. Vocês, com todos os diplomas e conhecimentos, salvaram ela? Não, então me deixe tentar do meu jeito. Sandra revirou os olhos. Ignorância é uma coisa perigosa. Sabe o que é mais perigoso? Arrogância. Achar que só a ciência tem as respostas, que tudo que vem da natureza ou da sabedoria antiga é bobagem. A discussão foi interrompida por Helena, que chegou com uma bandeja de comida para Isabela. Ela olhou para as duas com cansaço. Chega, não tenho energia para brigas. Maria, vá dar o remédio para Isabela. Sandra, vá verificar os sinais vitais dela. No quarto, Isabela estava mais fraca. Ela mal conseguiu levantar a cabeça para tomar o remédio. Vovó Maria, ela sussurrou, está doendo muito. Meu corpo todo dói. Eu sei, meu amor. Mas você precisa ser forte mais um pouquinho. Eu estou tentando. Mas estou tão cansada. Maria sentiu as lágrimas subirem, mas as conteve. Ela não podia mostrar fraqueza agora. Você lembra dos girassóis que plantou? Isabela acenou levemente com a cabeça. Eles estão crescendo. Daqui a algumas semanas vão florescer. E você prometeu que ia estar melhor quando eles florescessem? Lembra? Prometi. Então precisa manter sua promessa, princesa. Mas enquanto Maria dizia isso, a dúvida a corroía por dentro. E se ela estivesse errada? E se o remédio não funcionasse? E se ela estivesse, como o Dr. Mendes disse, pondo em risco a vida de Isabela? Naquela noite, Roberto chamou Maria para uma conversa particular no escritório. Maria, você é uma pessoa boa. Sei que se importa genuinamente com Isabela, mas eu preciso saber. Você está absolutamente certa de que esse tratamento vai funcionar? Maria respirou fundo. Dr. Roberto, eu não posso garantir nada. Eu não sou médica, não tenho diplomas. Tudo o que tenho é a memória do que minha avó fazia e a fé de que a natureza tem poderes que a gente não entende completamente. Fé não salva vidas, Maria. Às vezes salva, sim. Quando a ciência esgota todas as opções, o que sobra é a fé. Roberto olhou para o retrato de Isabela na parede, tirado 2 anos atrás durante uma viagem à Disney. A menina sorria amplamente, usando orelhas da Minnie, completamente saudável e feliz. Eu vou dar mais 1 semana, ele disse finalmente. 1 semana.
Se não houver nenhuma melhora, vamos parar com o seu tratamento e vou levar Isabela para a Suécia. É arriscado, mas pelo menos é supervisionado por médicos. Uma semana, Maria concordou. Só preciso de uma semana. Mas enquanto saía do escritório, Maria se perguntou se uma semana seria suficiente. O remédio da avó funcionava, ela tinha certeza disso. Mas cada pessoa era diferente, cada corpo reagia de um jeito. E se Isabela precisasse de mais tempo? E se fossem necessários 15, 20 dias para ver resultados? Ela subiu para o quarto de Isabela e a encontrou dormindo. Maria se ajoelhou ao lado da cama e, pela primeira vez em anos, rezou. Rezou com fervor, com desespero, com toda a fé que tinha no coração. Se existe algum poder maior neste universo, por favor, ajude essa menina. Ela é inocente, ela não merece sofrer assim. E se minha avó está certa, se as plantas realmente têm o poder de curar, que esse poder se manifeste agora. Por favor, no silêncio do quarto, apenas a respiração fraca de Isabela respondia. Do lado de fora da janela, os girassóis continuavam crescendo, alcançando o céu, como se também rezassem por um milagre. O 7º dia chegou. Maria acordou mais cedo do que o normal, o coração apertado. Era a data limite que Roberto havia dado. Se não houvesse melhora hoje, Isabela seria levada para a Suécia para o tratamento experimental arriscado. Ela subiu ao quarto de Isabela com a dose matinal do remédio, preparada para o pior. Mas quando abriu a porta, algo estava diferente. Isabela estava sentada na cama, apoiada em travesseiros, com os olhos mais brilhantes do que Maria via em semanas. Vovó Maria, a menina disse, e sua voz estava mais forte. Eu consegui sentar sozinha. Maria largou a bandeja na mesinha e correu até Isabela. Tocou sua testa. A pele ainda estava quente, mas não queimando como antes. Meu Deus. Você está melhor? Estou. Olha. Isabela levantou o braço, algo que não conseguia fazer sem sentir dor há dias. Não doeu? Maria sentiu as lágrimas caírem livremente. Ela chamou Helena, que veio correndo escadas acima. O que aconteceu? Por que está gritando? Olhe, dona Helena. Olhe para ela. Helena entrou no quarto e parou, a mão voando para a boca. Isabela sorriu para a mãe, um sorriso genuíno que Helena não via há meses. Mãe, estou me sentindo melhor. Helena se aproximou devagar, como se tivesse medo de que fosse um sonho que poderia quebrar. Ela tocou o rosto da filha, sentiu a temperatura, verificou os olhos. Você realmente está melhor. Estou. Posso até me levantar. Quero ver os girassóis. Calma, princesa, Maria disse. Vamos devagar. Você ainda está se recuperando. Roberto entrou momentos depois, ainda de roupão, acordado pelos gritos. O que está acontecendo aqui? Helena se virou para ele, o rosto molhado de lágrimas. Roberto, ela está melhor. Nossa filha está melhor. Roberto se aproximou incrédulo. Ele segurou a mão de Isabela, e ela apertou de volta com uma força que não tinha há semanas. Papai, o remédio da vovó Maria funcionou. Roberto olhou para Maria, os olhos arregalados. Ele não disse nada, mas Maria viu o conflito em seu rosto. Alívio, gratidão, mas também descrença e talvez até vergonha por ter duvidado. Vou chamar o Dr. Mendes imediatamente, ele disse saindo do quarto. O médico chegou 1 hora depois. Claramente cético, ele examinou Isabela minuciosamente. Temperatura, pressão, batimentos cardíacos, reflexos. Coletou sangue para exames. Sua expressão foi mudando de descrença para confusão e finalmente para espanto. A febre baixou significativamente, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Os gânglios não estão mais inchados. A coloração da pele está melhorando. Isso é impossível. Impossível. Roberto repetiu. Você está vendo com seus próprios olhos? Sim, mas não faz sentido. Os antibióticos não estavam funcionando. Não há razão médica para essa melhora súbita. A razão está naquela garrafa. Maria disse calmamente, apontando para o remédio natural. O Dr. Mendes olhou para a garrafa, depois para Isabela, depois de volta para a garrafa.
Eu preciso ver os resultados dos exames de sangue. Mas se isso realmente foi causado por esse remédio natural, então estamos diante de algo extraordinário. Extraordinário. Roberto soltou uma risada sem humor. Doutor, estamos diante de um milagre. E o senhor passou meses dizendo que era impossível. Eu ainda preciso de evidências científicas. Podem ser os antibióticos fazendo efeito tardio, ou o sistema imunológico dela finalmente respondendo, ou pode ser simplesmente que você estava errado. Helena disse, com uma firmeza que surpreendeu a todos. E que existe conhecimento além do que está nos seus livros de medicina. O Dr. Mendes não respondeu. Ele terminou o exame em silêncio e saiu com as amostras de sangue, prometendo retornar com os resultados. Nos dias seguintes, a melhora de Isabela foi consistente e impressionante. No 10º dia de tratamento, ela conseguiu levantar da cama e andar até a janela para ver os girassóis, que agora tinham mais de meio metro de altura. Eles estão crescendo comigo, ela disse maravilhada. No 12º dia, ela comeu um prato inteiro de comida pela primeira vez em meses. No 15º, ela desceu as escadas sozinha, algo que parecia impossível 2 semanas atrás. Os resultados dos exames chegaram e confirmaram o que todos já sabiam. A infecção estava regredindo. Os marcadores inflamatórios haviam caído drasticamente. O sistema imunológico de Isabela estava se recuperando. O Dr. Mendes voltou para discutir os resultados, desta vez com uma postura mais humilde. Eu não sei como explicar isso cientificamente, ele admitiu, mas os exames não mentem. Isabela está se recuperando, e a única variável que mudou foi a introdução desse tratamento natural. Então, você está dizendo que Maria estava certa o tempo todo? Roberto perguntou. Estou dizendo que há coisas que a medicina moderna ainda não compreende completamente. E que talvez devêssemos ser mais humildes em relação ao conhecimento tradicional. Maria, que estava sentada no canto da sala, apenas sorriu. Ela não precisava de validação do médico. Ver Isabela correndo pelo jardim, rindo, brincando, era toda a validação que ela precisava. Roberto se aproximou de Maria após o médico sair. Eu te devo um pedido de desculpas. E muito mais do que isso. O senhor não me deve nada, Dr. Roberto. Só fiz o que qualquer pessoa que ama a Isabela faria. Não, você fez o que eu, com todo o meu dinheiro e recursos, não consegui fazer. Você salvou minha filha. Ele estendeu a mão, mas Maria a ignorou e o abraçou. Roberto, surpreso, retribuiu o abraço. E pela primeira vez em meses, chorou. Não eram lágrimas de desespero, mas de profunda gratidão e alívio. Helena se juntou ao abraço, e os três ficaram ali, unidos pela jornada que haviam compartilhado. Naquela noite, a família jantou junta pela primeira vez em muito tempo. Isabela, ainda um pouco fraca, mas infinitamente melhor, contava histórias sobre o que queria fazer quando estivesse completamente curada. Quero voltar para a escola. E quero dançar balé de novo. E quero plantar mais girassóis, milhões de girassóis. Você pode plantar quantos girassóis quiser, princesa, Roberto disse, sorrindo mais genuinamente do que Maria ouvira sorrir em meses. Após o jantar, quando Isabela já estava dormindo, Roberto chamou Maria novamente para o escritório. Maria, eu quero fazer algo. Quero documentar esse tratamento, estudá-lo cientificamente, torná-lo disponível para outras crianças que estejam passando pelo que Isabela passou. Maria balançou a cabeça. Com todo respeito, Dr. Roberto, mas não. Esse conhecimento não é para ser patenteado ou comercializado. É para ser compartilhado livremente, passado de pessoa para pessoa, como minha avó fez. Mas pense em quantas vidas poderíamos salvar. E pense em como isso seria distorcido por laboratórios e empresas farmacêuticas. Não, Dr. Roberto. Algumas coisas precisam permanecer puras. Roberto pensou por um momento e então concordou. Você está certa. Como sempre, mas, Maria continuou, o senhor pode fazer algo. Pode contar essa história. Pode fazer as pessoas entenderem que a medicina moderna é importante, mas não é a única resposta. Que às vezes precisamos olhar para trás, para o conhecimento dos nossos ancestrais, para encontrar curas.
Vou fazer isso, prometo. 3 semanas após o início do tratamento, Isabela estava praticamente curada. Os exames mostravam que a infecção havia sido completamente eliminada. Os médicos chamavam de remissão espontânea, mas todos que estavam ali sabiam a verdade. No jardim, os girassóis finalmente floresceram, suas pétalas amarelas brilhantes viradas para o sol. Isabela correu até eles, Maria ao seu lado. Vovó Maria, você me salvou, Isabela disse, abraçando a babá. Não, meu amor, você se salvou sendo forte. Eu apenas dei as ferramentas. Mas você acreditou quando ninguém mais acreditava. Maria olhou para a menina, tão cheia de vida novamente, e sentiu seu coração transbordar, porque você merecia que alguém acreditasse. Isabela colheu um girassol e entregou para Maria. Esse é seu, para você lembrar que fez algo mágico. Não foi mágico, Maria disse, embora seus olhos estivessem marejados. Foi amor e fé. E a sabedoria de uma avó que sabia que a terra cura quando deixamos ela trabalhar. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a mansão dos Alvarenga, Isabela plantou novas sementes de girassol. Mas dessa vez não era uma promessa de cura. Era uma celebração de vida. E Maria, observando a menina que quase perderam, agradeceu silenciosamente a sua avó, onde quer que ela estivesse, por ter guardado e transmitido aquele conhecimento precioso, porque algumas coisas não podem ser compradas, não podem ser fabricadas em laboratórios, não podem ser aprendidas em universidades. Algumas coisas só podem ser passadas de coração para coração, de geração para geração, guardadas por pessoas simples que entendem que a maior tecnologia já foi criada, a natureza. 6 meses se passaram desde o dia em que Isabela começou o tratamento natural de Maria. A mansão dos Alvarenga havia voltado a ter vida. Risadas ecoavam pelos corredores, e a música do balé que Isabela praticava na sala de dança enchia a casa de alegria. Isabela não apenas se recuperou completamente, como parecia estar mais forte e saudável do que antes da doença. Os médicos que a acompanhavam ficavam impressionados a cada consulta. Os exames mostravam um sistema imunológico robusto, nenhum sinal de infecção e todos os órgãos funcionando perfeitamente. É como se a doença nunca tivesse existido. O Dr. Mendes comentou durante uma consulta de rotina. Nunca vi uma recuperação tão completa. Talvez, Helena disse com um sorriso, porque a cura veio de onde deveria ter vindo desde o início, da natureza. O médico assentiu, mais humilde agora. Ele havia mudado sua abordagem após testemunhar o caso de Isabela. Começou a estudar medicina integrativa, combinando tratamentos convencionais com conhecimentos tradicionais. Aprendi uma lição importante com vocês. A arrogância é o maior inimigo da cura. No jardim, o que antes era um pequeno canteiro de girassóis havia se transformado em um campo imenso. Isabela havia plantado centenas de sementes e agora flores amarelas brilhantes cobriam toda a área dos fundos da propriedade. É meu jardim de gratidão, ela explicava para qualquer um que perguntasse. Cada girassol representa um dia que ganhei de volta. Maria continuava trabalhando para a família Alvarenga, mas seu papel havia mudado. Ela não era mais apenas uma babá, era parte da família. Roberto insistiu em aumentar seu salário significativamente, mas Maria só aceitou sob uma condição, que parte do dinheiro fosse usado para criar um fundo que ajudasse outras famílias em situações semelhantes. Não, todas as famílias têm milhões para gastar em tratamentos. Maria havia argumentado, precisamos ajudar quem não tem recursos. Assim nasceu o projeto Girassol, uma organização sem fins lucrativos que Roberto e Helena criaram para ajudar crianças com doenças graves. O projeto não apenas oferecia suporte financeiro, mas também conectava famílias com praticantes de medicina tradicional, sempre trabalhando em conjunto com médicos convencionais.
Maria passou a viajar pelo Brasil, visitando comunidades remotas, conversando com curandeiros, benzedeiras, herveiros, documentando conhecimentos que estavam sendo perdidos com o tempo. Ela criou um pequeno livro artesanal com receitas e tratamentos naturais, que era distribuído gratuitamente através do projeto Girassol. Minha avó dizia que conhecimento não guardado é conhecimento perdido. Maria explicou quando questionada sobre por que compartilhava tudo tão livremente. E eu não vou deixar essa sabedoria morrer comigo. Isabela, agora completamente curada e de volta à escola, se tornou uma defensora apaixonada da medicina natural. Ela fazia apresentações na escola sobre sua jornada, ensinava os colegas sobre plantas medicinais e havia até criado um pequeno jardim de ervas na escola com a ajuda de Maria. Quando eu crescer, quero ser médica, ela disse um dia para Maria enquanto regavam os girassóis juntas. Mas uma médica diferente. Uma que use remédios de farmácia e remédios da natureza. Uma que escute as avós sábias como você. Você vai ser uma médica incrível, Maria respondeu, acariciando os cabelos da menina que haviam crescido de volta mais bonitos do que antes. Mas nem tudo foi fácil. Houve críticas. Médicos conservadores acusaram a família de promover pseudociência. Laboratórios farmacêuticos se sentiram ameaçados pela história que questionava a supremacia dos medicamentos sintéticos. Houve até uma tentativa de processo por exercício ilegal da medicina, mas rapidamente arquivado quando ficou claro que Maria nunca havia cobrado nada e sempre havia trabalhado com o consentimento dos pais e sob supervisão médica. Eles têm medo. Roberto comentou durante uma entrevista para um jornal local que cobriu a história de Isabela. Tem medo de que as pessoas descubram que muitas curas estão na natureza, acessíveis e baratas. Porque isso não gera lucro para a indústria farmacêutica. A entrevista foi vista por milhões de pessoas. O telefone dos Alvarenga não parava de tocar, com famílias desesperadas pedindo ajuda, querendo saber sobre o tratamento, compartilhando suas próprias histórias de luta contra doenças incuráveis. Roberto e Helena fizeram o possível para responder a todos, conectando pessoas, compartilhando informações, sempre enfatizando que não estavam contra a medicina moderna, mas a favor de uma abordagem mais holística e humilde. Um ano após sua cura, Isabela participou de uma conferência sobre saúde integrativa, onde contou sua história. Tinha apenas 9 anos, mas falou com a convicção de alguém que havia olhado a morte nos olhos e voltado para contar a história. Eu quase morri. Ela disse para a plateia de médicos, pesquisadores e pacientes: os melhores remédios do mundo não me salvaram. Mas uma babá que acreditou no poder da natureza e no conhecimento de sua avó me salvou. E eu quero que vocês saibam que não precisa ser um ou outro. Pode ser os dois. Remédios da farmácia e remédios da terra. Médicos e curandeiros. Ciência e sabedoria antiga. A plateia se levantou em aplausos. Muitos choravam. Maria, sentada na primeira fileira, secava as lágrimas discretamente. Após a palestra, dezenas de pessoas se aproximaram de Maria, querendo aprender mais. Ela compartilhou o que sabia, sempre com a humildade de quem entende que não tem todas as respostas, mas está disposta a compartilhar as que tem. No final daquele dia especial, a família Alvarenga e Maria voltaram para casa juntos. No jardim, sob a luz dourada do pôr do sol, Isabela dançou entre os girassóis, livre, saudável, viva. Você sabe, Roberto disse para Maria, enquanto observavam Isabela dançar. Eu tinha tudo, dinheiro, poder, conexões. Mas nada disso salvou minha filha. Foi você, com sua fé simples e seu conhecimento ancestral, que fez o impossível. Não foi só eu, Maria respondeu. Foi a coragem de vocês em confiar. Foi a força da Isabela. Foi a sabedoria da minha avó. Foi tudo isso junto. E olha aonde chegamos, Helena acrescentou. Não só salvamos Isabela, mas agora estamos ajudando centenas de outras famílias através do projeto Girassol. E é só o começo, Maria disse com um sorriso.
Tem tanta sabedoria por aí, em cada canto do Brasil, esperando ser compartilhada. Tantas avós, tantos curandeiros, tantos herveiros guardando conhecimentos que podem salvar vidas. Isabela correu até eles, ofegante e feliz. Vovó Maria, venha dançar comigo. Maria riu e deixou ser puxada para o jardim de girassóis, onde dançou com Isabela sob o céu alaranjado do entardecer. E enquanto dançavam, Roberto pegou o celular e gravou aquele momento. Mais tarde, ele postaria o vídeo nas redes sociais do projeto Girassol, com uma legenda simples. 1 ano atrás, minha filha estava morrendo. Hoje ela dança entre girassóis. Nunca subestime o poder da natureza, da fé e das pessoas que carregam sabedoria em seus corações. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias de cura, oferecendo conhecimentos, pedindo ajuda, formando uma rede de apoio e compartilhamento. E Maria, a humilde babá do interior do Ceará, se tornou símbolo de algo muito maior. A ponte entre o antigo e o moderno, entre a ciência e a sabedoria, entre o ceticismo e a fé. Porque no final, a história de Isabela não era só sobre uma menina que foi curada. Era sobre redescobrir o que a humanidade havia esquecido na corrida pela modernidade. Que as maiores curas, muitas vezes, estão nas coisas mais simples, guardadas por pessoas simples, esperando apenas que alguém tenha humildade suficiente para escutar. Esta história tocou seu coração. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Você acredita no poder da medicina natural? Conhece alguma história parecida? Queremos ouvir você. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Porque aqui compartilhamos não apenas entretenimento, mas histórias que podem mudar vidas. Até a próxima. E lembre-se, às vezes os milagres vêm dos lugares mais inesperados.